Quando você ia em festa junina da sua escola, tinha cadeia ou não? Porque ontem eu trabalhei na cadeia da festa junina do colégio que eu trabalho. E foi a primeira e a última vez. Caramba, eu acho que nunca teve. No São José, certeza, no Liceu eu não lembro. Aí você manja mais que eu até, Leandro. Você lembra alguma vez que teve. Mas numa festa do condomínio que eu morei, teve uma vez só e tinha cadeia. Foi a única vez que eu vi uma cadeia na festa junina. Eu já fui em festa junina que não era nada a ver com a escola que eu estudava e tinha cadeia. E a melhor parte é que eu ficar colocando os outros na cadeia. Mas você paga, né, pra pessoa ir na cadeia, né? Não tem exato, paga pra sair. exato. Eu acho que você paga pra sair se quiser sair antes do tempo. Ah, justo. Sim, muito legal. Mas eu quero trazer uma discussão, então, já nesse tema, que festa junina é muito superior a carnaval, né? Todos de acordo ou não? Não. 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 Cara, eu sozinho de novo, né, cara? Impressionante. Tipo, se eu achar um quarto integrante pro Cinelegos pra me ajudar. Inclusive, se você prefere festa junina no carnaval, só pra você ir lá em Barão. Barão tá cheio de festa carnaval que é mais festa junina do que carnaval. Localizando, né, Barão Geraldo, o distrito da Unicamp, da cidade de Campinas, né? Pra quem não faz ideia e tá ouvindo o Cinelegos. Por que você acha que as festas de carnaval em Barão são mais parecidas com festa junina do que carnaval? Bom, tem música, mas é umas música velha que não é bem de carnaval. É umas música velha, tá cheio de mesa, tipo, não é trio elétrico, não fica andando, ninguém não fica andando. Não é um bloco. O Berra É Vaca um lugar. pô. É um lugar ali cheio de mesa, cheio de food truck, tem umas brincadeiras lá, tem pula-pula. Eu sei porque eu fui no pula-pula. Era só pra criança, mas eu fui com a Marina ficar no pula-pula, a gente tava bêbado. É isso. Pra mim, tava parecendo uma quermesse gigante. No carnaval desse ano, você foi? No carnaval desse ano. Não vou mais. Quando eu fui no carnaval de Barão também, eu não achei muito legal, não. Eu fui no Berra Vaca uma vez, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí foi... Teve de tudo que o mundo pode imaginar. Até de furtos até confusões. Mas é que eu não sou muito carnaval, cara. Eu sou meio chato pra carnaval, não sei. Não, e que você foi ter uma experiência no Berra Vaca também, que a última coisa que você escuta no Berra Vaca é a música do bloco. Isso é verdade. Não, mas eu fui pra São Paulo uma vez. Eu não lembro agora onde que é em São Paulo, mas eu fui. E mesmo assim, sei lá, carnaval, pô, eu sou menos brasileiro nesse ponto. Sou mais festa junina, que eu acho mais legal. Tem a ver com a sua vibe. Sentar, comer comida pra caramba. Essas coisas, pô, é muito mais gostoso. Cara, mas tem hora que a gente tá com vontade de uma folia. Tá com vontade de passar perrengue. Carnaval é perrengue. É isso. É isso. É o lugar onde você não pode estar com. Não pode ficar com vontade de gastar dinheiro com coisas mais chiques. Não, lá é cerveja quente, 3 por 15, 1 por 7, 3 por 15, umas coisas assim. 1 por 7, 3 por 15. Essa promoção tá bizarra, né? 2 por 15, né? Pronto. É mais caro ainda. Não, mas eu não bebo, né? Então pra mim é de boa essas coisas, né? O problema seja esse, eu não gosto de carnaval porque eu não bebo, né? Talvez seja isso também. Talvez. Talvez o carnaval fique mais legal pra quem utiliza outros tipos de... outros materiais para se deslocar mentalmente. É importante falar que o Cinelegos é totalmente contrário ao uso de drogas ilícitas, né? Colocar isso bem claro para o nosso advogado. A gente totalmente... Exatamente. Não estamos incentivando nada. Não estamos incentivando nada, mas se você tiver para compartilhar, a gente... nada... Vamos pro filme, vai? Vamos pro filme. Olá, estamos começando mais um Cinelegos, o podcast de leigos para leigos. Sempre falando o que é que tem de bom com o seu amorzinho, que é aquele filminho bom, aquele filminho gostoso para você assistir com quem você ama. Nós aqui indicamos. Eu sou o Leandro Guerrini. Eu sou o Zé Lucas. Eu sou a Jéssica Bezerra. E hoje falaremos do filme E Se Fosse Verdade? É isso, filme de terror no mês do humor, Cinelegos.
Terrorzaço, né? É uma releitura do Ghost. Isso. Melhorou o Ghost, né? A verdade é essa. Com certeza. Melhorou o Ghost. Aham. Mas, ó, esse é pesado um agora. ponto, antes de ler aqui a sinopse, pra quem não sabe que filme que é esse, eu quero trazer uma discussão pra vocês. É fantasma ou não é fantasma? Fantasma, a pessoa tem que estar morta pra ser fantasma? Eu acho que tem que ser fantasma, porque senão é alucinação. Só uma pessoa vê, outra pessoa consegue sentir. Eu vou de fantasma. Concordo que é Que você fantasma também. É fantasma. Então, ela não precisa estar morta, a pessoa, que ela tá em coma. Não sei se cientificamente coma é morte, né? Acho que não, né? Mas, enfim, então conta ali pra ser um fantasma. Então, a nossa querida Elizabeth é um fantasma. Fantasma é a mesma coisa que espírito? O fantasma é o espírito do mal, né? O espírito do bem é aquele filme que tem agora, que é o Nosso Lar. Aí é do bem. Eu não vi Nosso Lar, mas eu sei que é sobre espírito. Eu acho. Vamos ver no Google. Bora. Fantasma. Quando você pesquisa aí, eu vou ler aqui a sinopse do filme, então, que é um arquiteto viúvo se muda para um novo apartamento e descobre que o local é assombrado pelo espírito da antiga moradora, uma médica que não se lembra como morreu. É a sinopse disponível lá no no Netflix. Esse filme tá só no Netflix, pelo que eu lembro, né? Não sei se ele tá em algum outro, mas eu vi no Netflix, pelo menos, então tá disponível lá pra você assistir esse clássico das comédias românticas. Ó, o Eu IA vi que ele do também Google. tá no... Só terminando. Ele tá no Mercado Play. Tá do Mercado Isso. Livre, mas eu nunca usei Mercado Play. Então, eu não faço ideia nem como usa. Você paga e você usa. Bom, o IA do Google. Sim, fantasma e espíritos são, no geral, considerados sinônimos no contexto de aparições sobrenaturais. Então é isso. Então é um fantasma. Então é um fantasma. Mas é o belo fantasma da Reese Witherspoon, né? A nossa doutora Elizabeth, que estava no auge da sua beleza aí no filme. E também temos aí mais um galã, que não é feio, né? Ele é simpático, o Mark Ruffalo. Aí naquela época que... Foi um ano depois de ele gravar o De Repente 30, né? Que é outro clássico de comédia romântica aí. Então ele tava em alta nesse nicho de filmes. Exato, de filmes românticos. Eu acho que ele se tornou galã aí nesse De Repente 30, na verdade. Eu acho que eles são muito, muito, muito carismáticos. Muito. Os atores mais carismáticos de Hollywood. A Reese fez o Legalmente Loira, né? Sim. Fez, Legalmente Loira. E vocês já tinham assistido esse filme? Qual que é a opinião de vocês? Eu já vi esse filme várias vezes, tá? Bom, eu assisti, sei lá, umas 3 vezes. Umas 3, 4 vezes. Contando com essa vez aqui pra assistir, pra gravar. Não sei quantas vezes eu já tinha assistido. Sei lá, acho que 1 ou 2. Porque eu lembrava da história inteira, mas eu não lembrava de detalhes do filme, assim. Então, esse aí é um grande clássico. Acho que na Sessão da Tarde passou várias vezes também, mas eu lembro muito de ver a Fox, canal de TV, tinha um dia especial, que era filmes com essa pegada, né? E esse filme, tipo, era, sei lá, terça-feira à noite, sei lá. E toda terça-feira à noite, ou era esse filme, ou era o Diabo Veste Prada. Então, assim, é meio recorrente. Eu assisti os dois várias vezes, eu gosto bastante desse filme. Cara, eu acho que eu parei de assistir Sessão da Tarde muito antes de vocês, porque eu não lembro de passar esse filme na Sessão da Tarde, nem o Diabo Veste Prada. Pode ser. Quando você tava no terceiro do ensino médio, eu tava na 8ª série, né? Então acho que essa é a nossa diferença de idade, né? Não é pra ser muito assim, não. Mas eu lembro de ver bastante desses 2 filmes, né? Eu também assisti bastante vezes o Diabo Veste Prada na Sessão da Tarde. Nossa, não. Eu assisti uma vez só e nem foi pela televisão. Acho que eu aluguei esse filme pra assistir. Caramba. Bom. Mas sobre o filme, cara, eu gosto muito, porque diferente dos últimos 2, que eu virei o amargurado dos cineleiros, né? Esse aqui tem um casal que eu gosto e eu torço por eles, tá? Um casal que, desde o começo do filme, eu fiquei na torcida, pra dar certo. Com certeza. O roteiro ali foi bem estruturado pra que todo mundo torça pra esse casal. Apesar de ser um casal, a princípio, improvável, que é uma pessoa que existe e outra que não, mas a gente torce muito por eles. Eu não sei se eu torço muito por eles, não. Eu acho eles muito carismáticos, eu gosto dos atores, mas eu não senti... E antes de assistir o filme, de rever, quando falou que ele tava na nossa planilha, no nosso planejamento, eu tava empolgada, porque eu falei, nossa, eles são ótimos, eu adoro esses atores, e eu acho que eles vão ser muito bem como um casal. Só que vendo, eu não senti química entre eles.
Sei lá. Não sei se é porque eu já gosto muito do filme e eu tenho a tendência a achar tudo nele bom, né? Mas, pô, eu gosto, principalmente quando eles vão trocando ideia, assim, que nem, por exemplo, que tem a, coitada, o papel da vizinha gostosa, né? Ela não tem nem nome, a atriz aqui, ó. O nome do personagem dela. A primeira vez que ele vai se encontrar com essa vizinha e ela tá lá de fantasma, né? Ela fica todo falando, nossa, já vai avançar assim desse jeito? Tipo, ela foi comentando a cena. Ali eu achei da hora a interação dos dois, sabe? E aí mesmo depois na cena final ali que ela vai desligar os aparelhos dela, né? E aí ela quer passar uma última noite com ele, dormindo na mesma cama lá, tudo. Também achei que, pô, eu comprei o casal ali, sabe? Eu tava de boa já. Tinha comprado. Mas pode ser porque eu já gosto do filme, né? Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois juntos. E essa interação deles de só ela só conseguir ficar indo pra onde ele vai, ela fica grudada com ele e ele conversando com ela, a interação deles eu achei muito divertida. Totalmente aquele because of reasons, né? Tipo, por que ela é por causa dele? Porque assim, o filme nem tenta explicar nada, né? E porque, não, eles ainda metem... você falou a sinopse já, né? Mas a história já. Meio que é assim, ela é médica e trabalha muito mesmo. E daí teve um dia que ela finalmente... ela trabalhava muito porque ela queria ser efetivada no trabalho. Não entendo muito como principalmente nos Estados Unidos. Aí, no dia que ela descobre que realmente vai ser contratada, efetivada lá no hospital, a irmã dela tá preparando um jantar. E daí que ela também vai um cara, a da irmã, ela nem sabe quem que é, pra apresentar pra irmã, porque ela trabalha encontro cego muito. lá, né? Porque ela trabalha muito e precisa conhecer alguém. E depois a gente descobre que esse cara era o Mark Ruffalo. Só que eu não entendi porque quem ia levar o Mark Ruffalo no jantar era o amigo dele, que faz parte lá da história também, né? O Jack. E o Jack. E só que eu não entendi porque a irmã da personagem da Reese Witherspoon, que é a Elizabeth, ela só conhecia o amigo do David, o Jack, porque eles se beijaram no dia do casamento dela. E ela é casada e tem duas filhas com um outro cara que acho que tem uma fala no filme inteiro. E daí, por que esse amigo do David ia estar no jantar? Por que ele ia levar o David pra lá, sabe? Como que chegou nessa história? Eu não entendi. Como que ele ia apresentar, né? Porque. Porque não faz sentido. A irmã dele tinha convidado o Jack, tinha sido o cara que ela tinha beijado. Tinha um crush na o ex dela, né? No casamento. Mas é ex mesmo, porque ele era ex da adolescência, é isso? Isso. Ele era ex da adolescência e meio... no dia do casamento dela, ela beijou ele. Isso. Sabe aquela música lá do Convite de Não Casamento? pareceu que eles não pareceu que eles eram realmente, tipo, eles beijaram e continuaram amigos depois. Porque não parece que eles têm interação no convívio, porque senão o personagem do Mark Ruffalo também ia conhecer ela, porque eles são muito amigos, o Jack. Exato. E como é que ele chama? É David, né? E o David, eles são muito amigos, então ele também, por consequência, ia acabar conhecendo aquela mulher também, mas eles não se conhecem. Nunca viu, uma pessoa nunca viu a outra. É meio jogado mesmo, é meio gratuito, e é meio só conveniente pro roteiro. Mas, enfim, mas é uma conveniência que não pegou, assim. Se você parar pra pensar, realmente não tem nada a ver, Mas durante o filme você não pensa muito nisso. Você pensa que quando acaba o filme, você fala, tem alguma coisa errada aí. Mas durante o filme, eu pelo menos não fiquei pensando nisso. Eu também não me peguei pensando. Me incomodou. Mas se pensar no final do filme, isso pode ser só uma viagem do Daryl também, né? Então... É que se o David conhecesse ela, não ia dar certinho o roteiro de que tá, ia ter que estruturar o roteiro tudo de novo, e provavelmente o roteirista tava com preguiça de reescrever tudo. Então, deixou assim mesmo. Tava entregue já, né? Não, gente, eu vou ter que escrever tudo de novo, tá bom assim, tá bom, ninguém vai perceber. Aí a Jéssica, a primeira coisa que ela percebeu no filme foi isso. Não, porque esse filme, ele tem um final aberto, tá? Ele tem um final meio Inception, se tudo aconteceu de verdade ou não. Até porque o filme chama, se fosse verdade, né?
Então, eu também não gosto desse nome em português. Porque não faz sentido com a história e com o título original. Exato. É que Eu o queria original entrar- é Just Like Heaven, né? Então, eu queria entrar Aham. nesse mérito. O filme, ele faz todo sentido com o nome em inglês. Em português não faz muito. Mas vamos lá. O filme, ele se chama em inglês Just Like Heaven. Ou seja, em tradução livre aqui, seria Como no Paraíso. E esse título aparece logo... Esse título aparece logo no começo do filme, bem no momento que a personagem da Reese, não sei o que lá, ela tá num jardim, tá mostrando claramente que esse jardim pra ela é o paraíso. Como assim, aparece assim, just like heaven, e ela tá nesse paraíso, tá nesse jardim de forma super tranquila, como se aquilo fosse o paraíso pra ela. E em seguida ela acorda e ela tá na copa de um hospital. E ela pergunta: quanto tempo eu dormi? Aí alguém diz, 6 minutos. Isso é claramente uma brincadeira do filme, mostrando pra gente aquele jogo 6 minutos no paraíso. Caramba, não tinha pegado essa. Não, sim, É. que é bem característico dos Estados Unidos, né? A gente não tem nada parecido com isso aqui no Brasil. Não, esse jogo de 6 minutos no armário, no paraíso. A gente fala 6 minutos no paraíso e ficam as duas pessoas fechadas no armário. Essas pessoas se beijam ou não. E aí sai. Elas fazem lá. o que elas quiserem lá. É o paraíso pra quem, né? Se com uma pessoa chata lá, é um inferno, né? Uhum. E o jardim do começo é o jardim que o David fez, só que em outro lugar. Isso. E é como se os dois já estivessem interligados de alguma maneira, já desde o começo do filme. Como se o destino, sei lá, se o destino fosse uma entidade e tivesse já colocando ali o David como uma predestinação da Lizzie. Então eles tinham que ficar juntos de qualquer jeito. E quando o David não aparece no encontro às cegas, e mesmo ele não aparece no encontro às cegas, e a gente descobre isso mais pra frente, porque a Lizzie acaba tendo um acidente e também não aparece nesse encontro. Então os dois que eram pra se conhecer lá e se apaixonar, tudo, um não aparece e a outra acaba se acidentando e ficando em coma, e o espírito dela aparece pro David. Pra mim ficou muito assim, o destino falou, putz, o David não vai vir no encontro, então eu vou dar um jeito dos dois se conhecerem, nem que seja com ela morrendo, meio que morrendo, nem seja em espírito. E aí ela não morre, ela entra em coma, e porque ela entrou em coma, os dois têm uma conexão super profunda com o David conversando com ela, convivendo com ela na casa dela, no apartamento dela, e aí depois que ela volta pro corpo dela, os dois se conhecem, se reencontram, e continuam apaixonados e vivem felizes para sempre. Essa é a interpretação que eu tive do filme. Eu acho que o filme, o final dele, né, que é o David olhando, o Daryl olhando o globo de neve lá, e tipo, ele meio que, sabe, caralho, que viagem que eu tive. Eu acho que esse filme, ele abre a possibilidade do filme todo ser só uma grande viagem do Daryl, tá? Eu ainda tô nessa. Porque, por isso que é tudo conveniente, tá ligado? Como tudo acontece. Porque é só ele loucão lá na loja dele de coisas de fantasma. Tá? Então acho que tem essa possibilidade também. Dele tá só... Porque também tem um negócio que quando o David chama o Daryl pra ajudar ele lá a ver, sentir se ela realmente é um fantasma ou não, o Daryl, ele sente a presença dela, mas ele não consegue enxergar como o Daryl consegue. Isso. Só que depois, outro ponto do roteiro, depois, quando ela realmente, tipo, sai do coma e tá lá se recuperando, e ela passa na frente da loja dele, e olha pra ela, tipo, eu sei quem você é, que bom que você tá viva de novo. Eu, tipo, oi? Dá um tchauzinho pra Como que ela. agora ele... como que agora ele sabe? Tem que conversar, só, tipo, olhando pra ela, passando na rua, que ela é a fantasma que acompanhava o David, sabe? Né? Aí é totalmente foda-se também. O Tom, sei lá, ele percebeu a aura dela, né? Que ele conseguia... Tipo, ele não via a pessoa, mas ele sentia, né? O que ela tava sentindo, a presença dela no lugar que ela tava, né? Ele não conseguia só materializar que nem o David consegue, né? De ver o rosto e tudo mais. Né? De repente ele conseguia sentir a presença, conseguia saber quem que era o espírito, e aí agora ele tá mais forte essa presença porque ela tá viva. Sei lá, O Daryl é Deus. Pode ser isso também. Pode ser também.
E daí ele tá com... pô, ó, que poético, que fica mais bonito no filme ainda, se ele for Deus, porque, tipo, ele viveu ali, chama Just Like Heaven, então ele tá no paraíso, e ele tá vendo aquela história que ele quis acompanhar, sabe? Então como se fosse Deus na história ali, sendo onipotente e onipresente. Ó a viagem. E o Zé ficou falando no começo do vídeo pra não usar drogas, hein? Não, mas, cara, se eu usar drogas, eu vou muito mais... Ou vou ficar um cara totalmente, né, preso com o pé no chão, ou vou embora pra sempre, né? Eu já sou assim sem usar droga. Mas o filme em si, eu acho que essa discussão a gente vai... Que nem, por exemplo, como é que o Marco Ruffalo não foi preso no final do filme, né? Porque ele tentou roubar um corpo do hospital. Tipo, a gente tem coisas piores ali, né? O próprio Jack dá um soco num segurança. Então, assim... Não, ele deu um soco no segurança. E o David deu um soco no médico. E o David ainda beijou, Sim. teoricamente, uma pessoa morta. Isso também é outro crime. Não, e ele ainda arranca o aparelho de respiração lá dela. Sim. É o Jack que tira. O Jack que tira. Na confusão ele acaba puxando, né? Ele puxa. Cara, mas ele puxou muito forte. Muito forte. Porque, cara, aquilo lá vai lá dentro, cara. Isso vai lá dentro. Ela morreu por causa daquilo, né? Quebrou o pescoço dela, puxar o negócio. Não, de puxar. Cara, isso aí tem que ter um cuidado pra tirar e tal. É o médico que faz. Você puxa uma... Cara, o paciente já fica com muita dor da garganta depois daquilo. E, cara, como é que eles conseguiram entrar no armário também, né? Pra pegar as coisas? Tipo, ninguém viu. Os dois caras, do nada, entraram no armário pra pegar as coisas. Pô, eles estavam fantasiados ou algo do tipo, né? Sim. Então, assim, se a gente pensar muito a fundo, assim, aí fudeu, tá ligado? Aí, se você for ficar pensando muito, você olha pra ela, a Lizzie tá em coma e ela tá toda maquiada, cabelo super feito. Ela tá linda, né, cara, em coma. Ela tá linda. É o que eu sempre falo dos filmes ficar mostrando gente doente e bonita. Não faz sentido. Mas tá bom. Mesmo ela lembrar também, né, do David depois também, não faz sentido nenhum, né? Já que Nossa, sim, não faz sentido nenhum. Sim. Então, mas, pô, assim, tirando essas partes, eu acho que cara, eu acho muito divertido, cara. É muito divertido. Ele tem piadas muito boas, ele tem diálogos muito bons. Peraí, deixa eu só falar mais uma coisa absurda. Que ela sofreu um acidente de carro. Ela bateu de frente com o caminhão. E ela não tem nenhum arranhão. Ela ficou quanto tempo em coma? Ela ficou... 6 meses, não foi? 3, 4 meses. Isso. 3, 4 meses. Gente, era pra ela estar toda... Qual que é a palavra pra substituir a que eu tô pensando? Era pra ela estar toda quebrada. Com marcas, né? Com cicatrizes, né? É. Mas às vezes o airbag é muito bom. Ela machucou só o peito. A gente não sabe também. Como que ela entrou em coma, mas ela não tem um arranhão. Ela não tem um arranhão. Era pra ela estar toda quebrada, toda engessada. Mas pode ser a barriga, entendeu? A gente tá vendo, a gente viu só o rosto. A gente não viu Ela era pra sair do coma e não conseguia andar. Era pra conseguir, depois de muita fisioterapia, mesmo sem machucar, a pessoa que sai em coma precisa fazer uma fisioterapia pra você conseguir andar de novo. Cara, então, a gente não pode pensar muito. É isso. Mesmo, pô, fazer a cena maravilhosa, né? Que é eles fazendo. Tem um cara que passa mal no restaurante e eles vão tentar salvar o cara, né? O David com a Elizabeth dando as dicas pra ele lá, né? E aí, tipo. Ele pergunta pra ela, né? Você é uma médica? Mas ele tá falando com a espírito, né? E aí o cara, quem tá ao redor não sabe, que não tá vendo a Elizabeth, né? Aí o cara, você é um médico. Ele, eu sou um médico. Essa cena eu dei muita risada, velho. Que ele vai tentando salvar, ele vai perguntando as coisas. Ele, não, agora eu vou ter que enfiar o garfo aqui no pescoço dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu achei muito bom, velho, esses diálogos com a pessoa que não tá lá. Eu achei muito bom. Não, muito divertido. Mas o povo que tá em volta iria achar que ele é louco. Mas a galera tem certeza, né? Principalmente a pessoa do bar lá, que ele... A cena que ela entra no corpo dele pra ele não beber mais. Que é muito boa também. Uhum. E ele saiu sem pagar, tá? Sim. Fica aí uma dica, né? Então fica a dica. Pague de maluco no bar, você sai sem pagar. Boa. Mas é também outra coisa que... né? Aí deixa eu entrar de novo, né? Mas que nem... Tudo bem que ele sei lá, tava tendo esse momento dele de luto, né? Porque o David, no caso, né? Que a mulher dele tinha morrido, tudo. Mas, pô, a gente não viu o David trabalhar um dia, né? E tá pegando um apartamento grande. Então outro ponto, né? Porque o cara fica 2 anos de luto sem trabalhar. E daí vai, tipo, a mulher tava mostrando uns apartamentos bizarros pra ele. Bizarros. Mas todos eram, tipo, enormes.
E é em São Francisco, São né, que Francisco, você passa a isso. história. Que é das cidades mais caras dos Estados Unidos, tipo, desde sempre. E o cara, sendo paisagista, não trabalhando por 2 anos, tinha dinheiro pra... Ele fez um trabalho muito bom, né? Fez um trabalho de 20 milhões. Mas essas coisas a gente tem que não pensar sobre, né? Mas enfim, o filme, cara, de novo, eu acho ele muito divertido, cara. Tem cenas nele que. Mesmo dela. A cena da criança, né? Que é uma cena nem tão divertida, mas mais bonitinha, né? Ela falando pra mãe se a Elizabeth ia comer mais alguma coisa, que não deu nada a cena, né? Não mudou a ideia da irmã, nem nada do tipo, né? Não alterou o rumo da história em nada. Sim, não serviu pra nada, mas eu achei bonitinha a cena, né? Da criança conseguindo ver o espírito da tia, né? Então, mesmo as cenas que aparecem as crianças também indo lá, as crianças terríveis no hospital, né? Que começa a fechar a maca, tá, outra em coma, tá ligado? Pô, as cenas muito boas, cara. Sim. O que eu também não faz muito sentido por que a criança não conseguia ver nem sentir a tia quando estava no hospital, mas quando ela estava na casa dela, ela conseguiu sentir. Conseguiu ver, sei lá. Sim. Porque ela já tinha visto Já. Mas situações. não. Sim. Mas esse foi o local, entendeu? O local que ela conhece. Não, Aí ela. mas um questionamento. Porque a gente viu que a Elizabeth, ela vivia trabalhando. Então, tipo, o lugar presente que ela ficava mais tempo era no ambiente de trabalho. E de vez em quando ela ia visitar a irmã. Então, no começo do filme, tipo, a casa dela é um lugar completamente indiferente, assim. Só que quando ela sofre um acidente e o espírito sai do corpo lá, pra onde que ela vai? Pro apartamento. Foi descansar, né? Finalmente. Mas geralmente não é assim que o espírito, ele fica onde ele tá mais acostumado, onde lembra, tipo, o último lugar que você esteve, ou num lugar que realmente que aconteceu o acidente. Então, o mais clichê, não o mais clichê, né? O mais esperava é que ela iria pro hospital ou pra casa da irmã, porque era pra onde ela estava indo quando aconteceu o acidente. Ela não tava voltando pra casa dela. Esse ponto também me pegou. Mas eu acho que faz sentido pra questão dela não lembrar de onde, né, como é que foi a vida dela. Ela não lembrava disso, né? Ela lembrava só de sair de Então, mas por casa que ela lembrava de... Então, por que ela lembrava onde ela morava? Será que não foi porque não, ela saiu do hospital, né? Não foi, tipo, do último lugar que ela saiu também, né? Não. Ela já tava arrumada pra ir pra casa da irmã, com aquela roupinha no hospital. Ela foi direto do trabalho. Pode Eu ser. acho que é por causa do David. Eu acho que ela nem existia mais, o espírito dela nem tava lá. Ela só apareceu por causa do David, porque o David se mudou para aquela casa. Como eu disse lá do roteiro, dessa conveniência dela estar predestinada a ficar junto com o David. Quando o David foi para casa, aí que ela apareceu, que ela voltou a viver. Eu acho que tem isso. Sobre teoria do que o espírito tem que fazer, se o espírito existe mesmo, o que o espírito faz, para onde vai, o que tem que fazer, eu não sei de absolutamente nada. Só sei que eu só tô raciocinando aqui com a lógica do roteirista. E assim, eu acho que deve ser muito mais a ver com o David, porque outras pessoas já moraram ali, né? Que falam que eles estão alugando mês por mês, caso a Elizabeth saia do coma, né? Então acho que deve ser muito mais a ver com o David eles têm que ficar junto, eles tinham que se conhecer e não se conheceram, mas a vida vai dar um jeito de eles se conhecerem, do que qualquer outra coisa. Tanto que a gente vê o papel voando no começo. O papel sai lá da geladeira e cai nele na rua. Papel com anúncio. Isso. Então acho que talvez seja algo mais nesse sentido, sabe? Tinha que ser naquele local que... Porque o David não sai de casa também. Então tinha que ser um local que eles fossem se encontrar, sabe? Algo nesse sentido. Mas, sei lá, pode ser só conveniência também no roteiro. Sim. Muitas conveniências nesse roteiro. Muitas conveniências. É um filminho Sessão da Tarde. É um filminho pra você assistir e ficar com o coração quentinho. E é isso. É isso. Bom, querem ir de nota pra esse filme, então? Ou tem mais algum comentário sobre ele? Por mim, já vou de nota. Então, bora. Quer que eu comece? Eu sou o último. Como eu já disse, é um filminho pra você se divertir. Eu já assisti ele umas 3, 4 vezes, então já mostra que é um filme, mais uma vez, divertido de assistir. Ele tem cenas engraçadas, causadas principalmente pela interação do David com o espírito, com a Lizzie.
A Jéssica não ficou torcendo tanto assim pros dois ficarem juntos, mas eu gostei muito da interação deles e por conta dessa interação divertida deles, eu queria que os dois ficassem juntos no final. Poderia ter terminado com os dois separados, mas eu fiquei torcendo pros dois ficarem juntos. Meio que, obviamente, que os dois iam ficar juntos, porque é um filme do começo dos anos 2000 e nessa época os finais eram sempre previsíveis. Mas, enfim, um filminho nota... Filme nota 6. É um filminho de boa. Ele tá cheio de conveniências no roteiro, como a Jéssica já disse. Mas é um filminho divertido. Nota 6. Eu acho que eu fui a que menos gostou do filme. E esses filmes de comédia romântica, a gente fica... O clichê é ficar esperando pelo beijo do casal. E a química entre eles. E eu acho que eu tive esse mesmo incômodo que o Marco falou no De Repente 30. Que eu acho que ele não sabe dar beijo técnico. É um beijo muito xoxo, muito estranho quando eles dão no final. Vocês concordam comigo? Eu não reparei, não. Beijos feios no cinema. Beijo feio. E eu... Pensando sobre isso, que você fica torcendo pelo casal, e nesse caso, tipo, eu fiquei torcendo pra ela sair do coma e pra ele ficar bem, mas eles, como casal em si, não senti que precisava. O que não deve ser feito num filme de comédia romântica. A gente deve torcer pelo casal como ponto principal do objetivo do telespectador. Então eu dou nota 5. Eu gosto muito. Zé, antes de você falar sua nota, eu queria falar um ponto que eu tinha esquecido de falar. Que é o seguinte, toda aquela dinâmica do final do filme, do David correndo atrás, querendo roubar o corpo e tal, não serviu pra nada. Porque no final das contas ele acabou sem querer desligando a máquina e a Lizzie voltou à vida. E o que aconteceria? Ela voltou por causa do beijo, né? Não, ainda teve esse clichê. Foi por causa do beijo. Não ficou explícito, mas provavelmente foi isso, né? Não, ficou, pô. Na hora que tirou, o negocinho fica zerado. Aí ele dá o beijo, bate o coração. É isso. Mas não fica claro, pode ser uma coincidência, mas pro roteiro ali faz todo sentido que seja isso, porque o filme todo tava com predestinação deles, e quando eles se encontrassem, eles iam se apaixonar. Então faz todo sentido. Mas, pela lógica, ele desligou o aparelho, ela acordou. Então, se ele não tivesse feito nada, eles iam desligar o aparelho e ela ia acordar igualzinho. Mas provavelmente foi por causa da porcaria do beijo. O beijo, porque o filme apresenta isso antes, né? Quando ela só sente a mão formigando quando ele toca nela. Uhum. E aí depois tem o beijo que ressuscita. Ela só ter beijado antes, na verdade. Nossa, gente, a gente criticando aqui, a gente criticou em outros cineleigos a Branca de Neve, e se de repente o príncipe encantado passou por toda essa dinâmica aí de ficar vendo o espírito da Branca de Neve, e aí ele foi lá e beijou a Branca de Neve. É o bom que pelo menos Bela Adormecida um dos também, crimes, é a mesma né? referência. Um dos crimes ele resolveu, né? O outro ferrou, né? É isso, se você quer salvar alguém, dá um beijo numa pessoa morta. Mas, se eu não me engano, o Bela Adormecida, a Malévola deixa claro pra todo mundo, né? Que o beijo que vai... Não, as madrinhas, né? Porque a Malévola fala que quando pôr o dedo na roca de fiar, ela vai morrer. E a madrinha fala, não posso reverter o feitiço. Então eu vou só colocar uma cláusula aqui nele, que é, pelo menos, o beijo do amor verdadeiro vai reviver. Então, esse aí dá pra passar pano. Da Branca de Neve foi gratuito pra caramba. O beijo do amor verdadeiro de uma pessoa que você não faz nem ideia de quem seja. Não, eles conversam antes. Nesse filme. Eles conversam. Esse filme eu defendo que ele não é gratuito as coisas dele. Esse é o filme da Disney que eu passo pano. Eles conversam 5 minutos numa festa. Isso, não, pô, você tá confundindo o filme, pô. Esse aí é o da Bela Adormecida. Não, eles trocam uma ideia no bosque, eles, tipo, ficam meio que de romancezinho, só que daí ela tem vergonha e aí vai embora. E tem todo um rolezinho, assim. Esse filme é muito bom, inclusive, tá? A Mulher das Princesas, um dos melhores, tem Mulan, né? Mas Mulan é princesa, né? Enfim, aí é uma discussão pra outro episódio. Mulan não é princesa, mas é a melhor. Pra mim, a Mulan é a melhor. Então, justamente. Mas fala sua nota aí do Se Fosse Verdade.
Boa, e se fosse verdade? Cara, eu gosto muito desse filme. Toda vez que tá passando assim, eu paro pra ver. Agora que eu sei que tá na Netflix, eu vou parar pra ver outras vezes, que eu gosto desse filme. É clichê. O roteiro pensa o mínimo possível. O roteiro é preguiçoso até, né? Aquela piada do Deadpool, né? Do roteirista preguiçoso que ele faz nos filmes. Então tem bastante nesse. Mas, pô, cara, eu gosto. Eu gosto muito. Gosto muito do Mark Ruffalo também. Da atriz que faz a Elizabeth também. O Legalmente Loira é muito bom, né? A Reese Witherspoon, ela é boa atriz também. Então, assim, tem carisma os dois. É um casal que eu gosto, né? Diferente dos últimos dois aí. E quem sabe vai ver um casal que eu gosto no último filme, não sei. Vai ter que descobrir semana que vem, sei que você tá ouvindo esse episódio. Mas, cara, pra mim eu vou dar nota 7, cara. Eu acho que de todos que a gente viu foi o que eu mais me diverti vendo. E que eu já tenho um certo carinho por ele, né? Então vai ser a maior nota dos 3 que a gente viu até agora. Só uma nota aqui, nós esquecemos de falar. Eu sou representante de edição, que a gente não falou as notas do IMDb e do Rotten, tá? Então, do IMDb, a nota do filme é 6.7. E lá no Rotten, dos críticos é 5.4 e do público 7,5. Então tá. É isso. 7, 6. E Jéssica deu quanto? 5. 7, 6 e 5. Muito bem, agora sim estamos na nossa normalidade. Agora o roteirista voltou, né? O cara que tá escrevendo os capítulos voltou, né? Isso, exatamente. O Zé dando a nota mais otimista, eu assino mais ou menos, e a Jéssica sempre sendo a pessimista. Mas nem foi tão mal assim. Não, do jeito que você falou, achei que você fosse dar 2. Eu não odiei o filme, mas Não. é isso. Só se eu puder apagar da memória que eu vi esse filme, recuperar 1h30 que ele tem. E tem outro ponto, hein? 1h40, pô, maravilhoso, tá? Outra coisa que pra mim a nota é boa por causa disso. Se tivesse mais tempo, só se fosse com comédia, com interação entre os dois. Sim. Senão... Não, eu podia contar essas coisas, né? Contar a história, como que eles iam se conhecer, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, também não precisava, né? Não. Foi ótimo. Isso. Mas é isso, gente. Sempre acompanhe a gente, porque aqui a gente fala pra vocês se vale a pena ou não assistir esse filme. Esse aqui é um filme de sessão da tarde, vale a pena dependendo da sua vibe, mas siga a gente também em outras redes, aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, que tem muito conteúdo legal. E é isso, até a próxima. Até. Tchau, tchau.